Meus amados irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Salvador, Redentor e Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias na noite deste dia que nos reunimos na casa do nosso Deus para podermos cultuá-lo e aprender da sua palavra, e também termos o privilégio, a oportunidade de usufruir do meio de graça que é podermos falar com o Senhor por intermédio da oração, agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado constante para com as nossas vidas, sustento, amparo, e certamente também podermos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que de alguma maneira ou em alguma medida tem trazido uma certa angústia ao nosso coração, podendo assim depositar aos pés do Senhor e confiar nele. Inicialmente vamos fazer essa leitura do Salmo 48. Salmo 48, versos 1, verso número 2, e depois os versos 14, apenas o verso 14, na verdade. Versos 1 e 2, e depois o verso de número 14. Salmo 48. A cidade de Deus, cântico, salmo dos filhos de Corá. Leamos juntos, irmãos, os dois primeiros versos e o verso final, que é o verso de número 14. Todos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Verso 14. E este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Coisa preciosa, né, irmãos? Versos preciosos mostrando a grandeza do nosso Deus, mostrando que este é o nosso Deus, de geração em geração. Ele tem demonstrado de fato e confirmado a sua fidelidade de ser o nosso Deus geração após geração, e Ele será o nosso guia todos os dias até a consumação dos séculos. Coisa preciosa, né? Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento e depois nós vamos cantar exatamente aquilo que esse salmo expressa. Não sei se os irmãos conhecem aquele canto que diz: grande é o Senhor, no vivo no louvor. Conhecem, né? Então vamos entoar. A minha voz não é tão boa, então eu peço o auxílio do nosso irmão Diácono Ageu. Tá bom? Vamos orar, primeiramente. Querido Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti pelo dia que o Senhor tem nos dado. E temos desfrutado desse dia de tal forma que nós temos experimentado esse alvo do Teu amor, bondade, graça, benevolência, misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas, já se renovou na manhã deste dia. E de fato a Tua presença tem nos acompanhado. E nos reunimos nessa noite na Tua casa, trazidos por Ti mesmo, para juntos podermos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Temos o privilégio também, Senhor Deus, dado por Ti mesmo, podermos abrir a Tua palavra, ler, estudar, sairmos daqui instruídos, fortalecidos, encorajados, e também termos logo mais o privilégio de podermos falar, ou continuar a falar contigo, por meio deste tão precioso meio de graça que é a oração que o Senhor nos deixou. E de fato, Senhor Deus, tudo que já está sendo e continuará a ser realizado aqui, traga certamente um fortalecimento espiritual à vida de cada um dos Teus filhos, o encorajamento devido, a alegria de podermos estar na Tua presença, acima de tudo, glória e louvor ao Teu santo nome. É o que nós oramos e Te agradecemos e suplicamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Entoemos este louvor ao Senhor. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai, irmãos, o nosso Deus, Ele é o único Deus, Deus eterno, sobre terra, céus e mar, Ele domina tudo e a todos, Ele criou e sustenta todas as coisas. Meus queridos irmãos, vamos, primeiramente, antes do momento da oração, das orações, partir para o estudo bíblico doutrinário. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, a Santa Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Hoje nós vamos concluir, irmãos, o estudo da oração do Pai Nosso. Temos nos dedicado e nos dedicamos aqui ao estudo desta oração, a oração modelo, a oração que o Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele ensinou aos seus discípulos, consequentemente a nós também que somos discípulos de Cristo. Quero então observar com os irmãos o que está posto aqui no verso de número 13, Mateus capítulo 6, verso de número 13. A parte final, que é a parte B. Bom, na semana passada nós vimos essa petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora nós vamos estudar essa parte final, que é a conclusão, que é a doxologia, o louvor, atribuído a Deus. Diz-nos assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Vamos ler juntos agora? Vamos lá? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, introdutoriamente, para que a gente possa relembrar, a oração do Pai Nosso, ela tem 3 partes. Ela é um tripé, 3 partes. Então, como vimos, a oração do Pai Nosso, ela contém o seu aspecto introdutório, ela tem uma introdução, que é o que nós chamamos de prefácio. Pai Nosso que estás nos céus. Esse é o prefácio da oração. Depois nós temos as petições, que são 6 petições, sendo que as 3 primeiras elas são referentes à pessoa de Deus, e as 3 últimas referentes exatamente à pessoa do crente, a nós. Então nós pedimos por questões ligadas ao reino de Deus, à vontade de Deus, e depois nós pedimos pela nossa vida, pelas nossas necessidades reais. Tanto é que a primeira coisa que Cristo nos ensina a pedir é pela necessidade básica, pão nosso de cada dia, de cada dia. Aí pedimos então para que Deus nos guarde das tentações, nos livre do mal. Então, 3 pedidos relacionados a Deus e 3 pedidos relacionados a nós. E por fim, uma conclusão, que é o assunto que nós vamos estudar. Então, nós temos uma introdução, nós temos as petições e nós temos a conclusão. A oração do Pai Nosso, ele tem esse esquema, ele tem essa estrutura na sua organização. Muito bem, continuando aqui. A conclusão da oração do Senhor, ela é uma doxologia, ou seja, ela é um louvor, É um louvor final que é repleta de afirmações importantes e que estão amplamente, na verdade, totalmente fundamentada nas Escrituras. Assim sendo, a oração do Senhor, ela é iniciada afirmando que Deus é Pai e está no céu, e ela é concluída dando toda a glória e a honra àquele que é o Rei poderoso e digno de toda a glória. Então, vejamos aqui. A oração, ela inicia exaltando a Deus, Inicia exatamente dessa forma, ela exalta a Deus. E ela termina, ou conclui, exatamente reconhecendo que Deus é Rei, que Deus é poderoso e que Ele é digno. Então veja que toda a oração, ela envolve exatamente a pessoa de Deus e a exaltação da pessoa de Deus. Mesmo em nossos pedidos, nós reconhecemos que todos eles advêm do Senhor. Por isso é que a Escritura mostra, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Tudo vem do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Nada é nosso. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu, ou tem nos dado. A começar pela nossa própria vida. Pertence, os nossos filhos são do Senhor. É tão bom, a gente ver quando nasce, pegar os filhos nos braços, coisa bem glorificada. Antes é seu, é do Senhor. Tem que consagrar a Ele. O que Ana fez, Após o Samuel ter sido desmamado, o que ela fez? Devolveu ao Senhor. O melhor que ela tinha, seu filho, assim. Então, o que nós então podemos aprender, irmãos, com a conclusão da oração do Pai Nosso? Dessa conclusão nós aprendemos as seguintes verdades. Em primeiro lugar, nós declaramos a Deus que o reino pertence a Ele. O reino pertence a Ele. A oração diz assim: pois teu é o reino. Teu é o reino. Nós reconhecemos isso. Então, isso significa, irmãos, que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Ele é soberano de geração em geração. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E visto que Deus é o grande Rei,
ele deve ser crido, ele deve ser obedecido por todos os homens, muito embora, e aqui já vai um problema, ele deve ser obedecido por todos os homens, muito embora nem todos os homens obedeçam ao Senhor. E por vezes até mesmo os cristãos, né, acabam negligenciando o dever de obedecer ao Senhor. Embora saibam o que fazer, como proceder, mas ainda assim por vezes nós falhamos nesse propósito. Tá? Mas nós precisamos reconhecer isso, tá bom? Deus é o grande rei, ele deve ser crido e obedecido por todos os homens em todos os tempos. Deus é capaz. Por isso que nós estamos estudando o Decálogo, e nós vimos que essa lei que Deus estabeleceu lá atrás, ela vale para todas as gerações. Tá? Nada foi revogado. Ela vale para todas as gerações. Então, por isso que é colocado aqui, esse Deus ele deve ser obedecido por todos os homens em todos os tempos. E Deus é capaz de atender às nossas petições, porque o reino pertence a Ele, ou seja, tudo pertence a Deus. A nossa vida é de Deus, o mundo é de Deus, tudo pertence ao Senhor. E esse fato, ele é uma grande fonte de encorajamento aos crentes. E que coisa bela, irmãos, nós podemos orar, e nós não estamos orando às quatro paredes, nós estamos orando a um Deus que nos criou, e que criou todas as coisas, e que sustenta todas as coisas, e que nos ouve. A palavra dele mostra exatamente isso, né? Esperei. O salmista diz que esperou, e esperou de uma forma, e esperou em uma pessoa. Esperei confiantemente pelo Senhor. Agora olha só, ele se inclinou para mim. Sabe o que os reis faziam para com seus súditos? Os súditos chegavam para o rei, né? E o rei de cima, ele se inclinava para ouvir os seus súditos. Essa é a linguagem do salmista aqui. Deus, na linguagem figurada, ele se inclina para ouvir o clamor, ele se importa com o clamor dos seus filhos. Ele se importa em atender às necessidades reais de cada um dos seus filhos. Tanto é que o salmista, ele conclui exatamente expressando isso. E me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E isso vai servir de testemunho. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Salmo 40. Tá? Então, irmãos, esse fato ele é uma grande fonte de encorajamento a nós. Podemos orar sabendo que Deus é o dono de tudo, nos atende justamente porque Ele é o Senhor, o dono de todas as coisas. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente ora a oração do Senhor e sua conclusão é exatamente expressar essa verdade, dizer que é dele todo o reino, todo o reino, pois teu é o reino. Nós somos súditos de um rei que não é desta terra, mas ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está claro isso, irmãos? Quando você orar essa noite, nós vamos orar algo mais. Lembre-se que você está falando com este rei, com este Deus, que é o dono de todas as coisas, de tudo e de todos. Todas as coisas estão em suas mãos, nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu controle, e que a ele pertence o reino. Tá? Vamos para frente. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Não? Vamos para frente. Em segundo lugar, irmãos, nós declaramos que todo o poder pertence a Deus. O texto bíblico diz, né? Pois teu é o reino e o poder. E o poder. Quando é colocada essa frase aqui, teu é o reino e o poder, isso aqui é uma declaração exatamente de um dos atributos de Deus.
que é a sua onipotência. O homem pode muitas coisas, esse poder é dado por Deus, mas o homem não pode tudo. Só Deus tem poder para todas as coisas. Se você ler o Salmo 103, você vai ver que há um versículo lá que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Só Deus tem poder de perdoar pecados e de sarar quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, com quem quiser. A Ele pertence o poder. E olha que coisa maravilhosa, porque nós estamos louvando ao Senhor à medida em que nós oramos dessa maneira aqui. O Teu é o reino e Teu é o poder. Declaração clara, irmãos, da onipotência de Deus. Deus pode fazer tudo o que lhe apraz. Não há limites para o seu poder agir. Só tem uma coisa que Deus não faz: Ele não peca. E Ele não erra em nada. Em nada. Irmãos, Deus faz chover, Deus cessa as chuvas. Deus dá o vento e faz cessar o vento. Lembram de Jesus lá com seus discípulos? Os discípulos desesperados, uma grande tempestade, vento forte, no meio do mar agitado. E aí os discípulos acordam a Jesus, Senhor, por que dormes? Como é que tu consegue dormir, Senhor? Como é que o Senhor consegue dormir? Uma turbulência dessa. E Jesus, tu está fazendo, tá? E aí Jesus olha para os seus discípulos, repreende-os. E aquele que criou a natureza e que tem poder sobre os eventos da natureza, ele simplesmente dá um comando: vento e mar, acalma-te. E é nos dito pelo texto que naquele momento o vento e o mar se acalmou, se fez grande bonança. Os ventos e os mares agitados a mim da sua vida aqui e acolá podem muitas vezes causar uma turbulência no nosso coração, mas existe um Deus em quem nós podemos recorrer, e a Ele pertence o reino e todo o poder, e nós podemos recorrer a Ele, e com uma só palavra Ele pode fazer segundo a sua vontade e querer. Eu sei que tudo tem o seu tempo, o tempo do Senhor, mas só um comando do Senhor pode fazer cessar aquilo que tanto nos aflige. Irmãos, Ele é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Além de ser um Deus onipotente, Ele é um Deus imutável. Seu poder não muda. Sua grandeza, sua majestade, a pessoa de Deus não muda. Então, para Deus não há limites. Então, a declaração da onipotência de Deus é segundo o seu poder, está posto aí, E Ele atende às petições, sejam elas para que o reino de Deus avance sobre as trevas, ou para que as pessoas sejam nutridas com o pão de cada dia, ou curadas. Então, irmãos, Deus não tem limites. Ele faz aquilo que quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vejamos já, Nós declaramos que o reino pertence a Deus, e nós também declaramos que Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Tem até um cântico que diz, todo poder pertence ao Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em terceiro lugar, está claro, irmãos, até aqui, muito bem. Em terceiro lugar, irmãos, nós declaramos que toda glória pertence a Deus. Ele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Ele é digno da nossa glória por aquilo que Ele é e faz na criação e em nós. Se no início da oração do Senhor aprendemos a reconhecer a santidade do Pai, no seu final aprendemos a reconhecer a sua majestade
e atribuir-lhe toda a glória. Não é sem razão, irmãos, isso é muito importante, que o último dos solas da reforma protestante é exatamente este: soli Deo glória. A glória somente a Deus. Nenhuma glória é atribuída ao homem. Toda glória é dada ao Senhor. Toda glória é dada ao Senhor. Glória somente a Deus. Somente a Deus, toda glória, irmãos. Toda honra, todo louvor deve ser dado somente a Deus. Somente Deus é digno. Em último lugar, quarto e último lugar, mas não menos importante, tá? Nós devemos declarar o reinado, o poder e a glória de Deus para todo sempre. Ou seja, por toda a nossa vida terrena e por toda a eternidade. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós vamos sempre declarar que Jesus Cristo é Rei, que Deus é poderoso, que somente Deus é digno de receber toda a honra, que Ele de fato é digno de receber toda a glória, que todo louvor deve ser atribuído exatamente a Deus e somente a Ele. E assim, encerrando a oração que o Senhor nos ensinou, nós devemos dizer Amém, cujo significado é verdade, ou assim seja. Nosso Senhor Jesus, ele dizia bastante esse termo, amém. Amém, rei, né? Que é amém em grego, né? E quer dizer, e Jesus sempre dizia, né? Em verdade, verdade, vos digo. A gente sempre vai ver isso. Amém é uma solene declaração final. O amém no final da oração do Pai Nosso é para manifestar o nosso desejo sincero e real e a confiança de que Deus ouvirá e responderá às nossas petições. Por fim, devemos respeitar o uso bíblico da palavra amém. Isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Muito importante mesmo. Devemos respeitar o uso bíblico da palavra amém e jamais usá-la como uma pergunta. Amém? Eu não sei se vocês já viram isso, porque as pessoas costumam, né? Vamos lá. Às vezes as pessoas costumam chamar as pessoas para ficar em pé, né? Diz assim: vamos ficar em pé, amém. A igreja responde: amém. Vamos cantar a Deus, amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, amém. Não, irmão, isso é errado. Amém não é uma pergunta. Não é, irmãos. Ela expressa uma verdade. E a verdade que esse termo amém expressa é exatamente assim seja. Assim seja. E a gente tem visto bastante esse equívoco, né? Bastante mesmo. Vemos muito, irmãos, muito mesmo, né? As pessoas chegam e dizem: vamos abrir a Bíblia, né? O texto tal. Amém, irmãos? Aí a turma diz: amém. Não, irmãos, está errado. Está errado. Não precisa disso. Amém não é uma palavra desse tipo de ocasião. De uma vez por todas, nós devemos compreender que amém quer dizer assim seja. Assim seja. E nós dizemos amém no final, por exemplo, de um hino. Então, às vezes, quando nós entoamos os hinos, ao final, nós sempre, ou muitas vezes, dizemos amém, cantamos amém. Mas é exatamente para expressar, assim seja. Vanessa. Pastor, é correto dizer amém ao final de uma frase, assim, de um desejo, por exemplo, vai dar tudo certo, a gente dizer amém. Sim. Ou tem que ser ao final de uma oração. Sim, porque de alguma maneira você está expressando uma oração ao Senhor. Nada que você fala realmente é o léu. É sempre colocado diante do Senhor. Viu? Então, ao afirmar isso, você pode sim dizer amém. Assim seja, Senhor. Entendendo sempre que amém, assim seja, mas de acordo com a vontade de Deus. O amém não é uma declaração ou uma testificação de que de fato aquilo vai acontecer. Não, nem determinação nem decreto de forma alguma. Nós não podemos decretar nada para Deus. Nós somos criaturas, Ele é Criador. Então, irmãos, nós dizemos amém no final de uma afirmação acerca de Deus. Amém é para se usar como expressão sincera do nosso desejo. Assim seja. Assim seja.
Amém. Então, assim sendo, né, o seu propósito é expressar a verdade, assim seja, e não nunca, na verdade, um questionamento. Está claro isso, irmãos? Ficou claro mesmo? Amém. Vamos lá, vamos para a fundamentação bíblica agora, a gente caminhar um pouco mais. Primeira coisa, irmãos, nós devemos afirmar sempre que Deus, Ele é o Rei e Ele é o Senhor de todos os reinos. Devemos afirmar sempre que Deus é o Rei e Ele é Senhor de todos os reinos. Irmãos, se tiver muito gelado aí, podem regular aqui, ó, fica à vontade. Tá bom? O diácono Ageu está aqui, controle também. Eu sei que às vezes gela, né? Amanhã à tarde, meio-dia, vocês vão sentir falta disso aqui. Os nossos irmãos visitantes aí atrás também, se quiserem regular aí, depois nós vamos apresentar os irmãos, viu? Muito bem. Vamos lá. Vamos observar esse texto aqui do Salmo 103, verso 19. Quem encontrar pode ler. Uma outra pessoa abra no Salmo 145, verso 13. E uma outra pessoa, por favor, em Daniel, no capítulo 2, verso 44. Vamos lá, Salmo 103, verso 19, depois Salmo 145, verso 13, depois Daniel 2, 44. Olha que coisa interessante. Irmãos, não há nenhum reino na face desta terra que esteja fora do reinado do grande e poderoso Deus. É isso que o salmista quer mostrar aqui para nós. Ó. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono. Quem é que pode destronar Deus? Ninguém. É claro, e aqui um aspecto teológico. Sempre que nós colocamos o nosso coração, uma outra coisa no lugar de Deus, nós estamos destronando o Senhor. Mas o seu poder, ele nunca deixa de ser estabelecido. Quem perde com isso somos nós. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Não há nada que fuja ao domínio, ao governo do Senhor. Nada, irmãos. Nada mesmo. Se você pensar em uma folha que cai de uma árvore, nenhuma dela cai sem o consentimento do Senhor. Se você pensar em um fio de cabelo de sua cabeça, que cai, não precisa já cair vários, né? Mas se você pensar em um fio de cabelo de sua cabeça que cai, nenhum cai sem o consentimento do Senhor. Tudo está debaixo do domínio desse Deus. Tudo, irmãos, tudo mesmo. Então, é muito importante a gente reconhecer isso. Vamos para o Salmo 145, verso 13. Quem encontrar pode ler, por favor. Teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Maravilha. Então, é a testificação daquilo que nós acabamos de dizer também, irmãos. Deus, Ele reina de maneira absoluta sobre tudo e sobre todos. Vamos para Daniel 2,44. E uma outra pessoa também já pode abrir também Apocalipse capítulo 11, verso 15. Pode ser os mesmos irmãos também que já leram, viu? Não tem problema não. Primeiro Daniel 2,44 e depois Apocalipse 11, verso 15. Fará e consumirá
maravilhosa, né? Esse termo aqui, esmiuçará, quebrará, despedaçará. Esmiuçará, consumirá todos estes reinos. Ou seja, todos os reinos dessa terra, irmãos, passarão. Reis, príncipes, presidentes, autoridades, todos eles passarão. Mas olha só, mas Ele mesmo, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, subsistirá para sempre. Isso aqui é a profecia, né, de Daniel, lá para ele revela o sonho de Nabucodonosor, e ele fala para Nabucodonosor que aquela estátua, né, que ele viu, cada peça representava exatamente um reino, por assim dizer, né? A cabeça representava a Babilônia, né? Os ombros representavam o império, né, Medo-Persa, depois o império grego, né? Depois veio o império romano, tá? Depois o império, outros impérios, né? Mas aí, veja que nesse texto ele diz que todos esses reinos serão destruídos, e de fato foram. Todos eles foram destruídos, mas o seu reino, o reino de Deus, subsistirá para todo sempre. Nós temos visto aí, irmãos, governantes, né? Reis, príncipes, presidentes de nações, né? Putin e outros mais, querendo dominar, né? Com autoridade, com poder, com altruísmo. Mas, irmãos, até mesmo estes homens que acham que podem tudo estão debaixo do governo do Senhor. Todos eles. E os reinos deles passarão. E o reino do Senhor subsistirá para todo sempre. Um dia eu vou, com a graça de Deus, nós vamos expor aqui o Salmo 146 e a gente vai ver isso. A gente vai observar exatamente essa verdade. Vamos para Apocalipse 11, verso 15. Até aqui está claro, irmãos. Tá? Apocalipse 11, verso 15. Quem encontrar pode ler, por favor. Exatamente isso que a gente está demonstrando, né? E esse texto aqui mostra exatamente isso, esses versículos, né? O reino de Deus, ele reina sobre todos os reinos. Todos os reinos deste mundo estão debaixo do reino de Deus. Seu reino é poderoso, seu reino é imutável, o reino é eterno, reinará para todo sempre e vai de geração em geração. Então, irmãos, quando a gente ora a oração do Senhor, nós podemos orar sabendo que nós estamos orando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que o seu reino ele é eterno e que o seu reino ele é imutável. Não muda. Não muda. Não tem nenhum impeachment que vai tirar Deus do trono. Nenhum movimento que vai destronar o Senhor. Aliás, é Ele quem estabelece reis e remove reis. Muito bem, vamos para o segundo aspecto aqui. Devemos afirmar sempre que Deus é todo poderoso. Vamos a alguns textos aqui, vamos catalogar. Salmo 89, verso 8. Quem encontrar pode ler. Depois, Salmo 99, verso 4. E depois, Apocalipse 11, verso 17. Vamos selecionar esses três textos aqui nessa parte. Salmo 99, verso 4. Salmo 89, verso 8, depois Salmo 99, verso 4 e depois Apocalipse 11, 17. Primeiro texto, quem encontrou pode ler, por gentileza. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Com a tua fidelidade, Olha só, então o salmista ele faz um questionamento exatamente comparando
não há ninguém, por mais poderoso que seja nessa terra, não há ninguém que se compare ao Senhor. Ninguém, irmãos. Ninguém. Tá? Irmãos, essas pessoas, elas podem, aos nossos olhos, humanamente falando, ter todo o poder nas suas mãos e debaixo de decretos em que elas realmente estabelecem. Mas se Deus quiser tirar a vida delas, tira. Então, irmãos, não há ninguém que se compare ao Senhor. Ele é incomparável, seu poder, seu domínio e em todos os seus atributos. Em todos. Todos eles mesmo. Salmo 99, verso 4. Vamos observar aqui esse texto também. Quem encontrar pode ler. Salmo 99, verso 4. Olha que coisa bela. Irmãos, essa declaração ela é belíssima. Belíssima mesmo. Né? Porque em tempos de tanta injustiça, em tempos de tanta crueldade, irmãos, em tempos de tanta mentira, de tanto engano, de tanta corrupção, é confortador para a gente saber que a seu tempo nosso Deus vai trazer justiça. No tempo dele, no modo dele. Ele vai trazer justiça sobre tudo e sobre todos. Interessante que hoje nós conversávamos exatamente sobre isso, né? Eugênia e o diácono José, a irmã Aparecida. A gente muitas vezes quer aplicar, né, a justiça do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, no nosso próprio tempo. Mas Deus diz assim: a vingança pertence ao Senhor, eu a retribuirei, diz Ele mesmo. Isso aqui, irmãos, é um alento do nosso coração. Um alento mesmo. Vamos para Apocalipse 11, 17. Quem encontrar pode ler. Apocalipse 11, verso 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Esse mesmo? 17. 11, 17. Esse vale também. Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que eu anotei errado aqui. É esse, mas tem um outro ainda. Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso, minha irmã, pode seguir aí com 18, por favor. É o 18 também. Na verdade, as nações Isso. endureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, Isso. os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir Os que destrói a terra. Que coisa importante, irmãos. Olha, isso aqui nos mostra, irmãos, que o nosso Deus, Ele não reinará, Ele já reina. Ele já reina. Na verdade, Deus sempre reinou. Ele nunca deixou de reinar. E o reino dele é diferente dos homens, né? Dos homens, né? O reino dos homens. Eu sempre me remeto a cânticos, né? Mas há um cântico muito belo que diz que é a Bíblia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade.
verdade e fidelidade. A tua igreja? Te adora. Adoramos a Deus exatamente porque o seu reino é estabelecido dessa maneira e pelos seus atributos: grandeza, poder, majestade, glória e louvor. Está claro isso, irmãos? O diácono José. Isso. Não, sempre foi do Senhor. Sempre foi do Senhor. Há um contexto aí, né? Esse texto, tá? Que aí a gente vai estudar Apocalipse depois, e a gente vai chegar nesse ponto e certamente vai explicar. O reino sempre foi do Senhor, tá? Sempre, é porque aí é um apontamento para algo escatológico, daquilo que virá e daquilo que será estabelecido, tá? Mas o reino, ele nunca deixou de ser do Senhor. Ele nunca perdeu o seu domínio sobre o reino, sobre os seus súditos, sobre a humanidade como um todo. Sempre. Eu quero começar a dizer. Nunca deixou de ser. É lógico que é um apontamento escatológico, porque até o texto ele mostra, né? O reino do mundo se tornou do Senhor, naquilo que virá ainda, se consumará, e diz assim: e do seu Filho, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? É uma perspectiva escatológica para aquilo que há de acontecer, mas Deus já reina sobre tudo e sobre todos. Só que um dia, diácono José e demais irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua que Jesus Cristo é o Senhor. Aspectos escatológicos daquilo que ainda há de vir, há de acontecer. Muito bem, vamos para o terceiro ponto. Devemos afirmar sempre que somente Deus é digno de toda a glória. Isso é muito importante. Vamos ver aqui Salmo 66, verso 2. Depois Romanos 11, verso 36. Vamos observar alguns textos aqui, é muito importante aqui esse ponto. Salmo 66, verso 2, Romanos 11, 36, Apocalipse 1, verso 6, Apocalipse 4, verso 11, Apocalipse 5, versos 12 e 13, e Apocalipse verso 7, capítulo 7, versos 9 a 12. Vamos lá. Vamos primeiramente, vou repetir para os irmãos. Salmo 66, verso 2. Quem encontrar pode ler. Salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu nome. Que coisa maravilhosa, né? Salmodiai, né? Cantai. Isso. Né? Salmo é um cântico, é o inário de Israel. Tá? Salmodiai, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Ou seja, cantemos ao Senhor, cantemos glória ao seu nome, demos todo louvor ao Senhor, todo louvor a Ele. Tá? E irmãos, o nome de Deus é o nome que está acima de todo nome. Todo nome. Segunda coisa, Romanos 11, 36. Vamos lá? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha só, aqui é uma doxologia, é um hino de louvor ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? Nós cantamos isso. A ele, glória. A
Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Isso, perfeito. Veja que o amém de Paulo é sempre uma ênfase, viu? Nunca é uma pergunta. É sempre uma afirmação. Veja que ele diz aqui, ó. Nos constituiu, pode ler de novo, tá, José, por favor. Reino. A glória e o domínio pelos séculos dos séculos, o quê? Amém. Tem interrogação aí, não, amém? Exclamação. Exato. Amém, ou seja, assim seja. Apocalipse 4, verso 11. Isso, exatamente. Irmãos, quando a gente deixa de dar glórias a Deus pela criação dele, irmãos, a gente deixa de perceber ou de reconhecer o quão poderoso é esse Deus. E não há desculpa. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, nem dele anunciou outro som. No entanto, se faz ouvir a sua voz. A gente precisa reconhecer, irmãos. E interessante que ele criou sem matéria alguma, tão somente com o poder da sua palavra. Haja e ouve. Quando a gente vai para uma praia, quando a gente vai para um bosque, né? Quando nós vislumbramos montanhas, oceanos e por aí vai, a gente tem que glorificar o Senhor, irmãos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rio Amazonas, nem me refiro às praias belas, né? Mas o Rio Amazonas, que coisa linda, irmãos. Não tem como você não enxergar a mão de Deus. Precioso. Não sei se o diácono José chegou a conhecer também a região norte, né? Mas, irmãos, que coisa maravilhosa. Irmãos, olha, a gente passou por aquele encontro dos rios, né? Rio Negro e Solimões. Meus irmãos, só Deus. Um negócio daquele. Fica ali, ó, atendo, mas elas não se misturam. Aquela água barrenta e a outra mais escura. Não se misturam. Que coisa linda, irmãos. Mão de Deus, irmãos. Mão de Deus. Não tem, irmãos, como tudo isso ter vindo. Porque, na verdade, irmãos, explosão, bomba, destrói, não constrói. Não tem como. A gente tem que glorificar a Deus, irmãos. Olha só, olha o hino 26. O autor foi muito feliz assim. Permita-me aqui, eu não vou cantar, tá? Eu vou apenas observar a letra com os irmãos. Hino 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Refrão 2. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. A gente perde o senso dessas coisas. Aí ouve um pássaro cantando e a gente perde o senso. A gente perde o senso das coisas belas, simples, mas belas. Ou veja além, montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Aí ele diz: canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor,
grandioso é seu. Irmãos, a gente tem que glorificar a Deus por aquilo que Ele criou. Por aquilo que Ele criou. Sim. Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo, mais eu acredito que Deus criou tudo. Que bênção. Porque é muito perfeito, assim, a gente estuda desenvolvimento humano. Sim. É uma coisa que a luz da genética tem tudo para dar errado, mas dá certo. Sim, Eu costumo verdade. dizer isso aos meus alunos, assim, e não tem outra explicação. É o que eu digo a eles, tem que ter muita fé para acreditar que não é Deus que governa tudo isso. Porque Com realmente certeza. é Com muito certeza. perfeito. Olha, irmãos, uma vida sempre envolvida ali, né? O ventre. Que coisa bela, irmãos. E aí sai aquele negócio perfeito. Os dedinhos perfeitos, né? E, irmãos, como é que tem gente que não enxerga a mão de Deus nisso? Eles sempre questionam isso, né? Às vezes a gente tem questão de legalização de aborto, tudo isso. Eu digo, é impossível você estudar embriologia e ser a favor de aborto. Sim. Não tem como. Sim, claro. Porque com 8 semanas ele está completamente desenvolvido, os dedos Sim. separados, o pescoço estabelecido. Como é que eu vou dizer que não é uma vida? Não tem como. Desprezar isso, Não né? tem. Não tem. Não tem medo. É querer racionalizar o erro. Sim, sim. Né? Não tem como. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Vamos para Apocalipse 5, versos 12 e 13. A gente já está concluindo, tá, irmãos? E aí vamos dar as explicações finais, a gente conclui. Vamos partir para o momento de orações. Apocalipse 5, versos 12 e 13. Quem encontrar pode ler. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, que recebeu poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Esse é o 12, né? Perdão. É o 12 e 13. Pode seguir com 13, por favor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa, né? Tem até um cântico aqui, né? 2 cânticos, na verdade, né? Mas essa última parte diz, né? Aquele que está no trono, sentado no trono, né? E ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cântico belo, né? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Coisa maravilhosa, irmãos. É muito importante a gente cantar as escrituras. Muito importante. E é uma doxologia do louvor. Para finalizar, vamos abrir aqui em Apocalipse 7, versos 9 a 12. 7, versos 9 a 12. Quem encontrar pode ler, por favor, irmãos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém poderia numerar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, olhando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e a ação de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos Olha só. séculos. Amém. E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, né? E a honra, e o poder e a força sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Ok? Amém. Assim seja.
Veja que lindo isso, irmãos. Né? Um dos versos começa com amém, né? Dizendo isso aqui que eu vou dizer é a mais pura verdade, é o que ele está dizendo aqui. Né? O verso começa dessa forma, isso aqui, amém, ele diz, né? Amém, o louvor e a glória, ou seja, é como se estivesse dizendo assim, amém, isso aqui que eu vou dizer é a mais pura verdade. Assim seja. É por isso que amém é uma interrogação, uma afirmação. Né? Nunca uma interrogação. É uma afirmação. Amém. Assim seja. Coisa bela, né, irmãos? Olha o quanto nós vimos a respeito de Deus até aqui, né? Sua grandeza, o seu poder, majestade e glória. Vamos aplicar isso? Vamos para as aplicações práticas e aí a gente encerra, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, ore reafirmando sempre o reinado e o senhorio de Deus sobre tudo e sobre todos. Lembre-se que tudo, irmãos, está nas mãos do nosso grande Deus. Por isso, não tenha medo de nada. Embora nós enfrentemos aqui e acolá lutas que são muito difíceis, tensas, nebulosas, mas a gente tem que aprender a desenvolver a nossa fé e a descansar sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nada, não há nada fora debaixo do governo, do controle do Senhor, nosso Deus. Ai, irmãos. Segunda coisa, ore reafirmando sempre a onipotência de Deus e descanse no fato de que o Senhor está no controle absoluto de tudo. Nada e nem ninguém pode frustrar os planos do Deus Todo-Poderoso. Não foi isso que Jó falou, né? Ele chegou a essa constatação. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E não pode mesmo, irmãos. Ninguém vai mudar os planos de Deus. Ninguém. Provérbios 16:1 mostra isso, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então o reino de Deus vai continuar firme, irmãos. O reino de Deus ele vai continuar avançando sobre esse império das trevas, né? O Evangelho vai continuar sendo pregado, irmãos. Vai continuar sendo pregado. Essa aqui é a grande verdade. Deus está no controle de todas as coisas. E por fim, ore reafirmando sempre que toda a glória pertence ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, Trindade, né? Nunca deixe de render toda a glória ao Deus que é Criador, que é Salvador. Esse Criador aí coloca um C maiúsculo, tá? Salvador também, viu? Criador, Salvador e Santificador. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos que orar sempre com riqueza teológica. Entendendo, o culto é racional e a oração também. Nós oramos a Escritura, irmãos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente ora a Bíblia. E mais a gente tem desejo de orar. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem desejo de se relacionar com Ele. E aqui eu os encorajo, tá? Quando vocês forem orar, orem lembrando daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, orem lembrando dos atributos de Deus. Orem mesmo. A gente precisa fazer isso, irmãos. Tá? E Deus, por sua graça, nos dê a compreensão da sua palavra e nos abençoe. A partir da próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos começar uma série de estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Bom, nós vamos estudar